Então, hoje nós inauguramos os estudos do sexto mandamento. E, como já é costume, nós vamos revisar os demais mandamentos. Então, partindo do quinto ao primeiro, qual é o quinto mandamento? O quarto mandamento. Terceiro mandamento. Seu Deus em vão. Segundo mandamento. Primeiro mandamento. E o prefácio. A casa da servidão. E hoje nós, no sexto mandamento, na pergunta 134, que diz assim: qual é o sexto mandamento? O sexto mandamento é: não matarás. Vamos abrir em Êxodo 20:13 para entendermos ali essa estrutura, né? Nós já sabemos o que está escrito. É importante vermos na Bíblia, provar na Bíblia. Êxodo 20:13 diz: não matarás. Um dos menores, não só mandamentos, quanto a quantidade de palavras, mas de versículos, né, da Bíblia. Apenas 2 palavras: não matarás, assim como os mandamentos que vêm a seguir: não adulterarás, não furtarás. Ele ainda tem menos letras, vamos dizer, né? E ao olharmos o sexto mandamento, nós, na nossa visão limitada, por toda a vida, enxergávamos o mandamento como algo muito simplista. Se eu nunca matei ninguém, eu nunca quebrei o sexto mandamento. Mas nós já estamos sendo expostos, e graças a Deus por isso, de que a lei do Senhor está entre Gênesis e Apocalipse. A lei do Senhor é toda a palavra do Senhor. Então, tudo que Deus requer de nós não está apenas nos 10 mandamentos. Os 10 mandamentos nós vimos nos primeiros estudos que são um resumo da lei. Isso vai nos levar a diversos textos da palavra, nos ajudando a compreender o que o Senhor requer de nós quanto a não matarás. Porque nós temos essa tendência de pegar um verso isolado e fazermos uma interpretação, por mais que esteja correta, mas se ela for limitada, ela se torna incorreta. Ok? Se eu entendo que o mandamento diz não matarás e eu não devo matar alguém, está correto. Mas se eu chego à conclusão que é só isso, aí a gente cai no erro. E para nos ajudar nessa expansão e provarmos de que não devemos nos ater ao mandamento de maneira tão limitada, nós vamos para Mateus 5. Mateus 5, 21. A interpretação do próprio Jesus Cristo sobre o mandamento não matarás. Mateus 5, versículo 21. Nós vamos ler até o 26. Ouvistes que foi dito aos antigos: não matarás, e quem matar está sujeito a julgamento. Ou seja, a partir daqui o Senhor Jesus ele faz
ele faz um contraste daquilo que os antigos interpretavam. E porém vos digo, todo aquele que, sem motivo, se irá contra seu irmão, estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão, estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo, estará sujeito ao inferno de fogo. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão, e então, voltando, faze a tua oferta. Entra em acordo sem demora com o teu adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, o juiz ao oficial de justiça, e sejas recolhido à prisão. Em verdade te digo, que não sairás dali enquanto não pagares o último centavo. Amém. Veja, irmãos, tudo isso é o mandamento: não matarás. Reconciliar com teu irmão, não proferir um insulto contra o seu irmão, não irá contra o teu irmão. E é isso que nós vamos estudar a partir daqui, na pergunta 135. Não só aqui em Mateus 5, nós vamos ver diversos textos de como o Senhor nos revelou de que não devemos quebrar o sexto mandamento. Quais são os deveres exigidos no sexto mandamento? O sexto mandamento exige os deveres de estudar criteriosamente e esforçar-se licitamente para, em tudo, preservar a nossa vida e a dos outros, de resistir a todo pensamento e propósito, subjugar todas as paixões, evitar todas as ocasiões, tentações e práticas que tendam a tirar injustamente a vida de alguém, de, pela defesa justa, proteger a vida contra a violência, suportar com paciência a mão de Deus, serenar a mente, alegrar-se no espírito, de comer, beber, medicar-se, dormir, trabalhar e recrear-se com sobriedade, de ter pensamentos caridosos, amor, compaixão, mansidão, benignidade e bondade, de falar e comportar-se de modo pacífico, cordial e cortês, de ser longânimo, estar pronto a reconciliar-se, suportar e perdoar pacientemente as ofensas, retribuir o bem pelo mal, de confortar e socorrer os aflitos, e de proteger e defender os inocentes. Esse é o sexto mandamento. E nós vamos, os irmãos já deram para notar do quanto a palavra de Deus tem a dizer sobre não matarás. E nós vamos nos ater só a essa primeira parte. O irmão Vitor ou Vinícius vai estar expondo, trazendo o estudo sobre essa segunda parte. Então, vou convidar os irmãos a lerem comigo essa parte que nós vamos estudar hoje. Vamos ler novamente esse início. Todos. O sexto mandamento exige os deveres de estudar criteriosamente e esforçar-se licitamente para em tudo preservar a nossa vida e a dos outros, de resistir a todo pensamento e propósito, subjugar todas as paixões, evitar todas as ocasiões, tentações e práticas que tendam a tirar injustamente a vida de alguém, de, pela defesa justa, proteger a vida contra a violência, suportar com paciência a mão de Deus, serenar a mente, alegrar-se no espírito. Então, o que traz base para o catecismo escrever isso e trazer isso como verdade? É a palavra de Deus, né? Então, convido os irmãos para que juntos possamos investigar isso na palavra, na Bíblia. Então, eu vou pedir ao irmão Alexinho José que abra em Efésios 5:29. Vou acostumar, cara. Efésios 5:29. Luiz, por favor. 1 Reis 18:4. Gabs. Atos 23, 12 a 27.
e Martins, Efésios 4, 26 e 27. Efésios 5, 29, o dever de preservarmos a nossa própria vida. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja. O dever de preservarmos a nossa própria vida. A lógica é essa, né? Esse texto vai falar sobre o casamento, né? De que o homem e a mulher são uma só carne, e o argumento trazido pelo apóstolo Paulo é que ninguém jamais odiou a própria carne. Cada um cuida do seu corpo, da sua mente. Isso não é só direito seu, é dever. É dever. 1 Reis 18:4. O dever de preservarmos a vida dos outros. Certa vez, quando a rainha de Isabel tentou matar todos os profetas do Senhor, Obadias escolheu 100 deles em 2 cavernas, 50 em cada um, e os alimentou pão e água. Aí vem uma questão muito interessante para nós meditarmos, né, de que, e lembrando, né, como vimos em todos os mandamentos, né, o aspecto positivo e o aspecto negativo. Né? Nós estamos estudando sobre os deveres, aquilo que o Senhor requer de nós de forma positiva. Né? E nós vamos estudar, tem a pergunta 136 que vai tratar sobre o aspecto negativo da lei. E o profeta, Obadias, esse não é o mesmo escritor, o profeta Obadias, é de uma outra época. E agora, me perdoe os irmãos que eu não vou saber se ele é profeta. Mas, de fato, o que ele faz, ele separa 100 profetas e os coloca dentro de uma caverna. Jezabel é muito conhecida pela sua maldade e por aquilo que ela estava sempre pronta a fazer em busca de poder. O profeta Obadias faz aquilo que deveria ser feito. Ou seja, não é apenas não matar, não é apenas ser uma pessoa pacífica, né? Como nós temos a noção e vimos isso no Sermão do Monte. Nós precisamos ser proativos e promover a vida. Temos que ser corajosos. Imagina, Obadias contra Jezabel conseguir reunir 100 profetas e conseguir dar comida e protegê-los dentro de uma caverna. Né? Isso foi um ato de muita coragem, ainda mais nós conhecendo o casal Jezabel e Acabe, do que eles eram capazes de fazer. Atos 23, 12 a 27. Quando amanheceu, os judeus se reuniram e, sob a nata, juraram que não havia de comer, nem beber enquanto não matasse Paulo. Eram mais de 40 os que entraram nessa conspirada. Estes, indo depois dos principais sacerdotes e anciãos, disseram: juramos sob pena de anátema não comer coisa alguma enquanto não matarmos Paulo. Agora, pois, crucificai ao comandante justamente como Sinédrio, e pô-lo a presente como se estivesses para investigar mais acuradamente a sua causa. E nós, antes que ele chegue, estaremos prontos para assassiná-lo. Mas o filho da irmã de Paulo, tendo ouvido a trama, foi, entrou na fortaleza e escrutizou a Paulo. Então este, chamando os centuriões, disse: leva este rapaz ao comandante, porque tem alguma coisa a comunicar. O depois levou ao comandante, o preso Paulo, chamando-lhe, pedindo-lhe que trouxesse a tua presença este rapaz, este algo, e dizer-te: tomou pela mão o comandante e, pronto-se à parte, perguntou: tens a comunicar? Respondeu ele: os judeus decidiram rogar-te que amanhã a presença de Paulo César, se soubesse, já te pedido mais acuradamente a seu respeito. Pois não te deixes persuadir, porque mais de 40 entre eles estão pactuando entre si, sob a nátema de não comer nem beber enquanto não matarem, e agora estão prontos, esperando a tua promessa. Então o comandante despediu o rapaz, recomendando-lhe que a alguém dissesse
Cláudio Lísias ao excelentíssimo governador Félix Saúde. Este homem foi preso pelos judeus e estava prestes a ser morto por eles. Como eu, sobrevivo com a guarda do rei e saber criar a vida. Então foi importante a gente ler toda essa passagem, porque o que o catecismo trata é: temos o dever de resistir a todos os pensamentos e intenções que tendam à injustiça, destruição da vida humana. E aí a gente tem dois exemplos. Primeiro, o sobrinho de Paulo, que era um jovem, né? A gente não vai saber quão jovem ele era, mas era jovem, talvez adolescente, e ele teve a coragem, assim como Obadias, de ir até o comandante e dizer o que estava para acontecer. A gente leu a partir do 12 do quanto esses homens estavam engajados em matar Paulo. Fizeram um voto de um jejum para que só voltassem a comer quando Paulo estivesse morto. E o sobrinho dele conta isso para o comandante, e a partir disso o comandante ele separa 200 homens, 200 soldados, para que isso não viesse a acontecer. 200 soldados. E escreve a carta ao governador Félix. Efésios 4, 26 e 27. Fiquem irados e não pequem. Não deixem que o sol se ponha sobre a ira de vocês, nem deem lugar ao diabo. Devem-se subjugar as paixões que tendam à injustiça, à injusta destruição da vida. Vejam, irmãos, aqui a gente está falando de tendência. E essa é a tendência de quando nós nos iramos. Os crimes passionais acontecem a partir disso. A gente nunca vai poder chegar ao ponto de dizer: eu nunca vou matar ninguém. Nós precisamos vigiar e orar. Muitas pessoas que talvez a gente já tenha conhecido foram capazes de assassinar alguém. Isso parte do coração. Você vê, Efésios 4, 26 parece que não está tratando disso. Mas o que nós temos é: irai-vos e não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira. Começa daí. O sentimento vem do coração, como nós já vimos sobre a inveja, se aplica aqui também no sexto mandamento. A inveja, a ira, vai regando aquela sementinha, a ponto de chegar até alguém, tirar a vida dessa pessoa. Então, o pecado já está no coração. Ele precisa ser mortificado desde já. Vigie e ore ao Senhor. Mais alguns textos. Deuteronômio 22, 8. Vou pedir o Jorge, por favor, irmão, que abre Deuteronômio 22, 8. A Sônia, por favor, Mateus 4, 6 e 7. Gabriel Falcão, Gênesis 37, 21 e 22. E Dayana, Salmo 82, versículo 4. Então, Deuteronômio 22, 8. Devem-se evitar ocasiões que tendam à injusta eliminação da vida. Então, já fiquem à vontade para comentar e participar, contribuir com a EBD, tá bom? Por favor. Deuteronômio 22, 8. Quando edificarem uma casa nova, far-lhe-ás uma terraça, um parapeito, para que nela não ponha culpa de sangue, se alguém de algum modo cair dela. Olha o cuidado de Deus para com o povo, nos instruindo com princípios que a gente pode dizer assim, hoje é o óbvio. Você, né, numa situação onde que você tem um terraço, você convida todo mundo para
uma festa, um churrasco na sua casa, não vai ter um para-peito? Não é? Olha o cuidado do Senhor e de como isso, de certa maneira, está na nossa consciência, né? Como homens feitos à imagem de Deus. Qualquer ímpio vai pegar esse princípio e vai aplicar. Muito mais a nós. Precisamos cuidar da vida dos outros nesses detalhes, não nos colocando em risco. Mateus 4, 6 e 7. Disse-se, eu, ex-filho de Deus, tirar debaixo porque está escrito aos meus anjos, ordenará os teus defeitos e te guarda. Eles se sustentarão nas suas mãos, para não tropeçar alguma pedra. Respondeu Jesus, também está escrito, não tentará o Senhor teu Deus. Temos o dever de evitar a todas as tentações que tendam à injustiça, destruição da vida. Nós acabamos de sermos abençoados com uma devocional justamente nesse texto, né? Só que em Lucas, né? É o mesmo capítulo, Lucas 4 e Mateus 4. Vai falar sobre a tentação de Jesus no deserto. E como o irmão Gabriel disse, o diabo ele usa a Bíblia de forma equivocada, e muito mais que isso, ele usa a Bíblia de forma perversa para nos tentar. Veja, se atirar de um penhasco, e aí ele cita Salmo 91, dizendo, aos seus anjos ele dará ordens para que cuide de você. Parece uma coisa absurda para a gente, né? Mas a gente é tentado por coisas menores que essa e temos caído. Precisamos estar muito atentos de como o diabo e os seus anjos têm nos tentado, de como nós precisamos estar atentos e afiados na palavra, assim como Jesus, né? Porque Jesus rebateu o diabo com a própria Bíblia. Gênesis 37, 21 e 22. Derrame sangue, joga uma vaca naquela cisterna, está no deserto, e não me façam mal. Rubem disse isso para livrar deles, a fim de levá-los de volta ao Pai. Toda injusta eliminação da vida humana é pecado. Rubem, ele não pediu a restauração do irmão José. Ele não clamou para que se levasse José para casa de volta. Isso é um fato muito curioso, porque a gente vê que Rubem, ele clamou pela vida de José, mas ao mesmo tempo ele foi perverso o suficiente para dizer que jogasse na cisterna. E aí? É aquilo que foi tratado em Romanos pelos irmãos que aqui pregaram sobre a norma da lei, né? Gravada no coração do homem mais perverso. Ele tem princípios de Deus. Ou seja, Rubem sabia que era muito pior matar o seu irmão. Então ele propõe uma perversidade de um grau menor. Então precisamos entender as gradações do pecado. E Salmo 82, 4. O sexto mandamento exige a defesa justa da vida humana contra a destruição pela violência. Então, proteger os fracos e necessitados. Mais uma vez, aqui estamos tratando sobre o aspecto positivo. Uma vez que a gente não faz mal, a gente não faz mal a nenhum fraco e necessitado. Mas se você não faz o bem, você ainda assim está quebrando o mandamento. Então, isso requer de nós não omissão, né? Aquele que sabe que deve fazer o bem,
Assim faça como diz Tiago. E mais 2 textos, ainda só naquela primeira parte do catecismo. Hebreus 12, 9. Fernanda, por favor. E Provérbios 17, 22. Leandro ou Ramila? Provérbios 17, 22. O 6º mandamento exige a submissão paciente à vontade de Deus, conforme revelada pela providência de Deus. Hebreus 12, verso 9, por favor. Além disso, tinham os nossos pais segundo a carne, e nos respeitavam. Não havemos de estar em nenhuma maior submissão ao Pai espiritual, e então viveremos? O escritor aos Hebreus, ele traz aquele argumento do menor para o maior, né? Onde ele trata, se nós nos submetemos aos nossos pais, eles nos corrigiam e nós os respeitávamos, muito mais ao nosso Pai Celestial, aquele que não só nos criou, mas que nos deu o direito de sermos chamados filhos dele. Ou seja, e nós vamos ter uma questão sobre isso, vai tratar sobre como não faz sentido nós nos revoltarmos contra o Senhor, de como isso é a quebra do 6º mandamento, não só do primeiro. E Provérbios 17, 22. O coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido vai secar os ossos. O 6º mandamento requer de nós uma mente serena e um espírito alegre. Esse provérbio é lindo quanto ao entendimento do que nós já conseguimos observar isso na nossa vida, mas de como a palavra de Deus é rica. O espírito abatido destrói os nossos ossos. E aí você pode imaginar qualquer tipo de emoção que você vive, inclusive pecaminosa, que é o que a gente está tratando aqui, de que faz mal ao seu corpo. Né? De uma ansiedade que o seu coração começa a bater mais forte. Né? Um estresse que vai fazer com que você tenha uma dor de cabeça insuportável. O Senhor requer de nós serenidade e também alegria nele. Isso não é só, de novo, não é só um direito, mas um dever antes de tudo. E nós vamos tratar disso. E aqui algumas perguntas, mais uma vez, para a gente poder, lembrando os irmãos que, por favor, participem. Isso vai ser muito importante para que fique tudo muito claro. E aqui as perguntas tratadas pelo Gerardo Voz, ele vai trazer primeiro qual o significado da palavra matar no 6º mandamento. No 6º mandamento, a palavra matar é usada com o sentido de cometer assassinato. Não matarás é a tradução fiel do texto hebraico. O catecismo interpreta corretamente o mandamento nesse sentido, não proibindo o matar em si mesmo, mas o tirar injustamente a vida de alguém. Essa é a definição correta do pecado e do crime de matar. Vejam, irmãos, mais uma vez, a gente falou no início, se você pega só um texto, só um verso, você interpreta a seu bel prazer. Porque um vegano vai dizer que se eu matar um boi para comer, eu estou quebrando o 6º mandamento. Mas ele pegou um verso. A gente tem que ir de Gênesis a Apocalipse. Precisa entender qual é o princípio. Alguém pode dizer que na guerra você não pode portar armas e defender, seja a sua família, seu estado, ou a sua nação está sendo atacada. É isso que o mandamento está tratando? Né? Então a gente precisa entender a Bíblia como um livro só.
São vários livros, mas precisamos entender a Bíblia como um livro só. Quais são os deveres positivos gerais exigidos pelo sexto mandamento? O dever de estudar criteriosamente e esforçar-se licitamente para em tudo preservar a nossa vida e a dos outros. E aí, o que quer dizer os deveres de estudar criteriosamente para em tudo preservar a nossa vida e a dos outros? Os irmãos participarem antes de eu colocar a resposta ali. O que os irmãos entendem como... Chega mais para cá, ver se vai ficar melhor aí. Como o dever de estudar criteriosamente para preservar a vida dos outros e a nossa própria vida. Joel, acho que ponderar as ações acho que pode se encaixar nisso. Pode. Perfeito. E aí você pode fazer algumas aplicações. Como que você pode ponderar as ações? Né? Perfeito. Domínio próprio, né? Domínio próprio, sim. E aí nesse sentido mesmo de estudar. E aí a gente pode expandir pensando no homem feito à imagem de Deus, mesmo aquele que não é cristão. Como ele, muitas vezes, ele observa no sentido, ele está em acordo, ele está de acordo com o sexto mandamento. Eu acho que Deus sabe, às vezes, você se irar com o seu chefe, tentar, assim, dá vontade de matar ele, matar, né? Já é um bom início, né? Já é um bom começo. Colega de trabalho também, né? Eu acho que também pode colocar isso como exemplo, né? Acho que nós, como cristãos, a gente observa a palavra de Deus, né? Que nos ensina como preservar a vida, né? Do nosso irmão, ou do nosso cônjuge, né? E quem é ímpio, eu acho que observa dessa forma, né? Acho que é um bom exemplo, né? Que a gente pode dar isso. E aí a gente vai tratar principalmente sobre estudar. Olha que interessante, irmão. É bom ouvir os irmãos, porque aqui mostra como às vezes a gente sabe dessas coisas, mas não consegue encaixar no sexto mandamento. Olha só. Abrange toda a forma de pesquisa e planejamento humano voltados para a preservação da vida. Né? Ou seja, o catecismo está tratando especificamente sobre estudar. Investigação científica das causas e prevenções de doenças. Então, qualquer vacina que você tenha tomado, qualquer remédio que você tenha tomado, né? Estudo da química para a descoberta de medicamentos que salvem vidas e evitem sofrimento. Planos para prevenir acidentes de trânsito. Estabelecimento de faróis para alertar embarcações sobre rochas perigosas. Pesquisa agronômica para aumentar a produtividade do solo. Desenvolvimento de meios de comunicação rápidos e eficientes para trazer alívio imediato em desastres como terremotos, combater incêndios, atuar em enchentes. Olha como tudo isso está de acordo com o sexto mandamento. De como o Senhor usa os ímpios para que eles produzam todas essas tecnologias que hoje nós temos, para que a vida ela não venha a ser abreviada rapidamente. Né? A gente tem vários exemplos aí que a gente poderia aplicar perto de nós. Uma das coisas que eu lembrei foi de Petrópolis, onde tem várias sirenes espalhadas pelos morros que tocam quando necessário. Né? E aqui são até o próprio celular, né? Quando está fora de rede, a única coisa que funciona é você ligar para a polícia ou para o bombeiro. Né? E isso tudo mostra de fato como tudo isso está de acordo com o sexto mandamento. O Senhor dá todos esses meios para que a nossa vida seja preservada. É interessante que a gente encaixar esse fundamento na vontade de Cristo, porque hoje em dia, por exemplo, você vai dar uma imagem, por favor?
todos os avanços científicos que tivemos, a fim de que a humanidade pudesse hoje estar muito melhor do que há 200 anos. Pela primeira vez, nós estamos em uma sociedade em que um número muito mínimo está morrendo de fome. Hoje, na sociedade ocidental, principalmente, praticamente não tem pessoas que morrem de fome. Praticamente. Você tem pessoas que morrem de outro que não certo. E isso, pela graça de Deus, de acordo com a. Engraçado, o Ocidente influenciado pelo cristianismo, influenciado pela visão de estudar a natureza criteriosamente para preservar a vida, nós conseguimos chegar a um estágio em que descobrimos como manipular determinados elementos para que o solo fosse mais produtivo e estivéssemos em uma sociedade de abundância para que determinados grupos que sacralizam a alimentação apenas natural, como se eles não tivessem queda, como se a terra não estivesse produzindo alimento com carros criadores, como se a terra não estivesse agora com escassez. Ou seja, a gente precisa fazer de tudo para que haja abundância. Eles querem ignorar todo o avanço científico e voltar como se a gente estivesse sem pecado. E se a gente abraça uma pauta dessa que é muito próxima à nossa, a gente vai estar quebrando o sexto mandamento. Perfeito. Isso é importantíssimo, né? Esse exemplo trazido pelo irmão de que dificilmente você vai ter no nosso meio ou no Brasil como um todo alguém morrendo de fome. No Brasil como um todo, inclusive no Nordeste. E em outros lugares onde você vai ver alguém morrendo de fome, seja na África, os problemas muitas vezes são políticos, né? Não passa nem pela questão da comida, porque a África recebe recursos, mas isso não chega no povo. É um problema muito mais político do que de alimentação em si. Então veja quantas questões a gente pode aplicar de como o Senhor tem cuidado de nós, tem permitido que o homem crie tecnologias, né? Se preparar para quê? Para evangelizar. Por exemplo, estudar as escrituras, o evangelho, e como isso orar, se preparar para evangelizar. No caso, preservar a vida da evangelização e colocar o quê? Claro, aos pés de Deus, para que ela não se converta. Levando em consideração isso, a preservação nessa parte cabe também, ou a alimentação sobre atividade física? Muito boa pergunta, porque a gente está tratando no sexto mandamento sobre essa parte física / espiritual, né? A gente leu Provérbios, você que leu, foi o Leandro que leu Provérbios 17, 22, que vai tratar de como isso aplica, isso traz a nossa alma à aflição. Uma vez crentes em Cristo, nós temos alegria indizível. E as pessoas só podem ter essa alegria indizível, onde não sofrem com a ansiedade do que há de vir, se elas creem em Jesus Cristo. E aí passa pelo fato de que nós precisamos levar o Evangelho. Perfeito. Muito boa o caminho, né? Perfeito. De você se aplicar na palavra e não falar de forma ao invés de você trazer, vamos dizer assim, a salvação por meio da palavra de Deus, você se aplicando no conhecimento, você evangeliza só que de forma equivocada. Você também está quebrando, de certa forma, o sexto mandamento. E aí você está trazendo condenação para a pessoa. E não salvação, entendeu? Uhum. Dizer, Sim. Espiritual, Como faziam os fariseus, né? Exatamente. Entendi. Isso é muito interessante, né? E essa questão que as irmãs trouxeram, muito interessante, de que como
a nossa negligência ao não evangelizarmos faz com que nós sejamos negligentes quanto não só ao sexto, mas a todos os demais mandamentos. Nós só somos capazes de cumprir, de guardar esses mandamentos, porque há uma atuação especial do Espírito Santo em nós. Os ímpios não são assim. Eles vão necessitar de passar por esse lavar do Espírito Santo, para que nós vimos aqui, com grande... em quantos textos, né? Os irmãos viram que ficaram um monte de textos para trás do que o Senhor requer de nós quanto ao sexto mandamento. Não é uma parte daquilo que o catecismo está trazendo. E passa pelo fato de nós negligenciarmos a evangelização, e aí a quebra do primeiro, do segundo, do terceiro, do quarto, de todos, porque uma vez que nós não promovemos, e aí é importante a gente lembrar que o prefácio, né, que o irmão Vinícius trouxe aqui, o estudo sobre o prefácio dos 10 mandamentos, de que o Senhor primeiro dá a salvação, e aí Ele requer de nós as obras. Efésios 2, 8 a 10. O Senhor dá a salvação para nós, e é por isso que estamos aqui. A gente não está aqui procurando salvação. A gente está aqui porque fomos salvos, e agora a gente anseia em observar o sexto e os demais mandamentos. Uma vez que nós negligenciamos a evangelização, nós privamos as pessoas de cumprir os mandamentos, inclusive o sexto, que é o que a gente está tratando aqui. É interessante a pergunta da Ramiro, porque Cristo, quando a gente leu Mateus, não lembro qual foi o capítulo, ele vai trazer a interpretação correta, né, Mateus 5, né? Mateus 5, que a gente leu. A interpretação correta dos mandamentos, e aí do sexto mandamento, o próprio Cristo trata a unidade do homem, né? Porque a unidade do homem é alma e corpo, né? A unidade. E Cristo nos fala que se nós chamarmos o nosso novo todo, né? Inclusive trazendo a questão de poder ser real no inferno, ele já trouxe a questão espiritual, que é a interpretação, que é a alma. Né? Então, Cristo responde claramente isso, né? Que a questão da preservação da questão espiritual também está envolvido o sexto mandamento. É lógico que a gente não salva ninguém, no sentido que nós não temos essa capacidade, esse poder de salvar as pessoas, né? Diferente no aspecto material. Foi trazido aqui a ideia, por exemplo, do parapeito, uma questão física. Ele está na nossa capacidade, salvar não. A salvação pertence somente ao Senhor, só Ele que salva. Mas, como você bem trouxe aí, a evangelização está dentro do desejo de amar ao próximo, né? E abrange todos os mandamentos, do primeiro ao 10º, né? Amar a Deus, né? Depois, porque nós amamos a Deus, nós também somos chamados a amar ao próximo. Então, está junto, mas tem que ter uma ressalva aí na questão, porque a gente tem muito mais capacidade e é requerido de nós muito mais atividade daquilo que envolve no aspecto físico do que no aspecto espiritual. Porque, novamente, nós não salvamos as pessoas, nós não podemos salvar, como a gente pode salvar alguém de um afogamento. É diferente. Mas a gente tem o dever de evangelizar com manifestação do amor ao próximo, amor que nós recebemos de Deus e transmitimos a outro. Né? Perfeito, perfeito. Essas coisas andam juntas. Uma vez que nós entendemos que nós não salvamos, aí mesmo que nós vamos evangelizar, porque demonstra a nossa limitação, porque se eu olhasse os meus argumentos para tal, eu não evangelizaria. Né? A partir desse princípio de que o Espírito Santo convence do pecado, da justiça e do juízo, eu vou evangelizar. E aí, entendendo isso, se eu negligencio, justamente usando o mesmo argumento, não sou eu que salvo, né? É pecado também. O que quer dizer esforçar-se licitamente para em tudo preservar a nossa vida e a dos outros? Devemos nos empenhar em preservar a vida humana, tanto a nossa quanto a do próximo, mas sem violar a lei moral de Deus. Não é correto usar meios errados
como negar a fé ou trair responsabilidades, mesmo que o objetivo seja salvar vidas. Veja que interessante. A gente estava conversando no domingo passado, né? Na pregação foi citado sobre um irmão que sofreu com facadas e não sentiu dor, como o Senhor protegeu, foi deixado para morrer e o Senhor preservou a vida dele. A gente estava conversando depois do culto sobre essa questão, né? Sobre como seria se nós fôssemos levados num contexto de perseguição. Uma coisa que a gente não deveria fazer. Vou preservar a vida, vou observar o 6º mandamento. Você não deve negar a fé. Nós não somos chamados para isso. Veja como isso seria ilícito. Ilícito. E é tudo que os ímpios e esses homens perversos querem de nós. Apenas que a gente abra a boca e fale contra o Senhor Jesus. Muitos cristãos morreram justamente por isso. No tempo dos romanos, o que César queria era apenas que eles dissessem que o Senhor Deus é o Senhor da vida de vocês, ok, mas vocês devem se devotar a César. E eles não faziam isso. E muitos morreram só por causa disso. Só porque não abriram a boca e disseram: salve César. Nós precisamos estar preparados para isso. Para não com a desculpa de observar o mandamento, negar a fé. Além do crime real e literal de assassinato, que mais exige de nós o 6º mandamento? Essa expressão não se refere à preeminência que há de alguém sobre outro em razão da autoridade legitimamente obtida, como a autoridade de um pai sobre o seu filho ou de um magistrado sobre o cidadão. Antes, refere-se à apropriação de uma autoridade que não pertence devidamente à pessoa. Quem age assim procura dominar os que estão de fato no mesmo plano de igualdade que ele. Isso aqui está errado. Perdoa. Além do crime real e literal de assassinato, que mais exige de nós o 6º mandamento? Aqui. Evitar práticas evidentemente perigosas, refletir cuidadosamente sobre práticas duvidosas. O que o Gerardo Vosch quer dizer com isso? Existem várias questões que a Bíblia ela não vai tratar por motivos óbvios, e que nem o catecismo vai tratar. Por quê? Porque o Senhor nos dá sabedoria. O Senhor age no meio de nós por sua providência. Por exemplo, um exemplo que ele mesmo traz sobre descer, ele fala sobre descer o rio Niágara com um barril, né? Ou qualquer outra questão que os irmãos possam imaginar, touradas, por exemplo. Aquelas touradas que a gente já viu na TV, né? O pessoal fica fugindo solta-se o touro no meio da rua, centenas, milhares de homens ali provocando o touro. E é essa questão sobre evitar práticas evidentemente perigosas. E aí? Isso é evidentemente perigoso. E você se coloca numa situação dessa, não tem como se vitimizar a partir disso. Isso é claramente pecado. Claramente pecado. E aí vem a questão sobre refletir cuidadosamente sobre práticas duvidosas. Ou seja, existem outras questões, cada um, com a mente que o Senhor deu, vai julgar. E aí os irmãos podem pensar em qualquer coisa. O tabagismo se encaixa no primeiro ponto. Uma prática evidentemente perigosa.
porque isso causa câncer, né? E é obrigatório, né? Você vê como a lei de Deus impressa no coração dos homens os levam a colocar aquele aviso em todos os maços de cigarro estão ali. Você está exposto ao mal ao seu próprio corpo, né? E sobre essa questão do segundo ponto, é até difícil você dar exemplos, mas, por exemplo, ele fala sobre o fato de você cruzar o Pacífico com um barco à vela. E aí a gente pode dizer que você criteriou ser, de certa maneira, enfático em dizer isso é pecado. A gente tem que tomar muito cuidado de fazer isso. Tudo deve ser estudado. Se o cara tem um bom equipamento, se ele tem experiência, tudo isso vai ser contado. Agora, se eu for fazer isso hoje, veja como precisamos estar atentos a várias questões de como vai ser difícil eu dizer para o meu irmão, Vitor, ó, o que você está fazendo é pecado. Nesse sentido, nesse segundo ponto, refletir cuidadosamente sobre práticas duvidosas. Né? Vai ser difícil, mas eu preciso alertá-lo dos perigos. Né? E cada crente em Cristo Jesus vai fazer o seu discernimento. É interessante como isso aí pode ser usado para a verdade cristã, que é o que deveria ser, segundo ponto, pessoalmente. Mas alguns usam para o legalismo. Então, por exemplo, eu particularmente uso muito fã de montanha-russa. Eu acho muito na raça quebra. Mas aí tem alguns que vão além, falam, podem além, né? Mas para que ir uma montanha-russa é quebra do segundo mandamento. Mas não é. Existe um grupo de engenheiros que fez aquilo ali com segurança. Perfeito. Ótimo exemplo. Pode acontecer de falhar e a pessoa morrer? Pode. Mas pode acontecer o seu carro falhar e você está com a capacidade de morrer. Pode acontecer várias coisas acontecerem, né? Então, teve um estudo para aquele parque temático que ali estivesse, teve sanções governamentais, com a burocracia enorme para que aquele parque lá estivesse e você pudesse usar aqueles brinquedos com segurança, tá? No nosso país. Né? Agora, vai também sobre cada pessoa. Refletir cuidadosamente, não seja um sobre o outro. Porque muitas vezes na fé cristã, a gente tem que tomar cuidado com o que é exposto, realmente o que você está falando, eu prefiro falar, cara, para mim, e aí vai roubando, para que você pegou, vou argumentar sobre o que você não faz, se não procede de fé, é pecado para você. Então, para mim, por exemplo, em determinado brinquedo, para mim, eu acho que era o mandamento. Mas o outro não é, e ele pegou o brinquedo certificado. Exatamente. Então, tem que ter muito cuidado, né? Perfeito. Pelo brinquedo não fazer a devida manutenção. Né? Com certeza. Essa negligência, com certeza. Eu ia até pontuar o que você falou, porque tipo assim, seria também considerado uma quebra se fosse viajar e não fizesse uma manutenção do veículo. Seria uma quebra, porque eu não estaria vigiando, por exemplo, um acidente causado por uma falta de vigilância nesse ponto. Exatamente, exatamente. Você se expõe ao perigo. Isso precisa ser levado em consideração. Você sabe o que deve fazer e não faz, né? Você está pecando. Inclusive penalmente. Hã? Inclusive penalmente. Penalmente. Se você o careca sofre acidente, mata alguém do outro lado, você deve responder. Exatamente. Está embriagado. Eu lembrei da galera, uma ótima aplicação para o nosso contexto, principalmente no meu bairro, é a galera que dá grau, né? Os caras estão sempre, é obrigatório, está sempre sem capacete e empinando. Quando acontece, né, a quebra do mandamento já está nisso. Quando acontece, era evidente que iria acontecer, que causaria o mal.
pensei nisso. Eu pensei nisso, nem usei o exemplo. Eu tinha pensado nisso montando o estudo, né? Como é difícil, né? Olha, alguém perguntou. Então, a gente precisa refletir cuidadosamente sobre práticas duvidosas. Eu assistia bastante também, não assisto mais, não acompanho mais. Mas é uma questão que precisa ser refletida. Cuidadosamente. Tem tudo isso, né? Uma vez que o cara cai. Uma vez que caiu, né? Não precisa mais. A questão, a gente pensar mais sobre isso, é legal abrir essa discussão, trazer prós e contras disso aí. Isso é legal que a partir disso, a partir do estudo, a nossa mente expande. E como no nosso dia a dia há questões que estão ligadas a esse mandamento, né? Muitas questões. O que está embutido na justa defesa da vida humana contra a violência? O dever da nação de proteger seu povo contra inimigos internos ou externos, o direito e o dever de guerra defensiva e de ação policial para manter a ordem, o dever individual de se defender e proteger os outros contra a violência criminosa, quando necessário. Vejam, irmãos, algumas questões básicas aqui. A gente sabe que o policial está ali para a proteção do povo de bem. Romanos 13. Ele tem uma arma para a proteção do povo de bem. Se precisar, ele irá usar. E uma arma a gente sabe que, uma vez em órgãos vitais, não vai só machucar. E uma vez que o policial está de forma lícita, lembrando, o mandamento não matarás, trata de questões ilícitas. De forma lícita, ele está ali numa questão de policial, de trabalho, ele está de acordo com o sexto mandamento. E a mesma coisa sobre a guerra defensiva. A gente já falou aqui de como isso deve ser óbvio para a gente. Uma vez que uma nação perversa ataca, você tem todo o direito de se defender, né? Porque o sexto mandamento exige suportar com paciência a mão de Deus. Porque a submissão à sua vontade, revelada por meio da providência, é essencial para o nosso verdadeiro bem mental, espiritual e físico. Rebelar-se ou se impacientar contra Deus é autodestrutivo, pois só em comunhão com Ele encontramos nosso bem verdadeiro. Como criaturas de Deus, fomos feitos para viver em harmonia com Ele. E o crente desonra a Deus e prejudica a si mesmo quando reage com impaciência ou rebelião. Esse comportamento se assemelha à rebelião eterna dos réprobos no inferno, que permanecem em oposição a Deus e à sua vontade. Ou seja, está totalmente de acordo com o que os irmãos Ramila e Vinícius comentaram, né? De que uma vez que você está contra o doador da vida, você está se expondo contra a vida. É isso que já dos Voz ele traz aqui, a gente leu
Hebreus 12, tratando sobre isso. Uma vez que nós nos submetemos aos nossos pais, que cumpriram a correta correção sobre nós e respeitávamos, quanto mais ao Pai Celestial, que nos deu a vida e nos deu a salvação. Fora disso, estamos colocando a nossa vida espiritual em risco, e a quebra também do sexto mandamento. Nós temos aprendido de como um pecado se aplica a vários mandamentos, a quebra de vários mandamentos. E o último, irmãos, para fechar, porque o sexto mandamento exige serenar a mente, sossegar a mente, alegrar-se no espírito. É geralmente sabido que uma atitude mental serena e uma disposição mental alegre tendem à boa saúde e à vida longa. Uma atitude preocupada, ansiosa e pessimista causa um imenso volume de desgaste e ruptura desnecessárias na personalidade humana. A influência da mente sobre o corpo é bem conhecida. O crente em Cristo tem o dever de encarar a vida serena, alegremente, a despeito de frustrações, sofrimento e durezas, de maneira a glorificar a Deus em seu corpo e espírito, que são propriedade de Deus e estão consagrados ao seu serviço. Irmãos, isso é mandamento. É mandamento quanto à questão de não sermos pessimistas, de não sermos ansiosos, de não nos irarmos. Tudo isso passa por essas questões de sentimento. E que nós lemos em Provérbios 17, 22. Uma vez que a minha alma está aflita, o meu corpo lhe sente. E as doenças vão desde um coração batendo um pouco mais forte até um câncer. E como nós vimos naquela questão sobre sermos enfáticos, dizer, isso é pecado, temos que tomar muito cuidado, porque nós sentimos dor de cabeça, nós muitas vezes o nosso coração bate mais forte, diversas doenças causadas pelos nossos sentimentos. O pecado ele precisa ser cortado na raiz. Uma vez que o pecado ele traz mal ao nosso corpo, isso já evidencia de que o pecado não é bom. Então, quando a gente fala aqui, não andeis ansiosos por coisa alguma, o próprio Jesus falou, a gente não está sendo intolerante contra aqueles que sofrem, que têm a tendência e são mais tentados a serem mais ansiosos. Pelo contrário, isso é dito para o bem do irmão. Porque muitos vão enxergar isso, está sendo muito simplista, está colocando essa questão como se fosse fácil mudar. Peça a Deus para que, se você vive e sofre com ansiedade, ira extrema, o irmão que sofre e se ira por tudo, peça a Deus, coloque isso em oração, peça ajuda, não sofra sozinho. Nós somos uma igreja, uma congregação, nós precisamos confessar o pecado uns aos outros, como diz lá em Tiago. Se você tem sofrido com isso, abra sua boca. Não sofra com isso sozinho, porque você tem sido exposto a isso desde o primeiro mandamento. Desde o primeiro mandamento a gente está falando que a gente não deve andar ansioso, além do Sermão do Monte. E se você não fez nada para que isso mude na sua vida, você está sendo negligente. E isso está afetando o seu corpo. Isso demonstra a nossa incapacidade de vencermos isso sozinhos. Precisamos lembrar que isso também é quebra do sexto mandamento. Isso é maravilhoso, né? Isso traz clareza à nossa mente. De entendermos o quanto estamos pecando contra o Senhor. Porque uma vez que a gente diz que está murmurando, mas eu estou murmurando, mas não é contra o Senhor. Está fazendo mal ao seu corpo? Está pecando? Então é contra o Senhor. Porque a murmuração
ela traz um sentimento pessimista. Você sempre olha o copo meio vazio. A sua vida é só vista pela perspectiva ruim. Isso afeta o corpo de maneira tal que os irmãos sabem que todo mundo sofre um pouco com isso, alguns mais, outros menos, né? Então isso precisa ser observado, a gente precisa estar muito atento a isso e, se for necessário, pedir ajuda. Mas algum irmão quer fazer alguma consideração a partir daquilo que a gente viu?